Oi, galerinha, boa tarde. Vamos começar com a nossa aula de matemática. Hoje vamos ver dois assuntos. Um, inclusive, que Conquista já viu e vocês também já viram porque eu gravei. Vamos rever novamente no livro Viver Valores. E vamos ver as questões dos números, operações e problemas. Nesse números, operações e problemas, o que vai acontecer? Nós vamos estar falando sobre os problemas em si que vamos ter com a matemática. De que sentido? Quando a gente vai ter um probleminha, por exemplo, Sofia ganhou 10 chocolates e dividiu entre suas duas irmãs. Com quantos ela ficou? Isso é um problema, tá bom? Então, esses problemas nós vamos aprender a interpretar para saber o que temos que fazer. Porque nós já aprendemos a subtração, já aprendemos a adição, já aprendemos multiplicação e também já aprendemos a divisão. Nós já aprendemos essas 4 operações básicas. Então, a partir daí, nós já conseguimos resolver os problemas sabendo fazer essas continhas, tá? Aí a gente só precisa identificar o que temos que fazer e quais são os fatores, os números que temos que utilizar para fazer as continhas, tá? Por isso que a interpretação de texto, compreender o que o texto está falando, é muito bom, tá bom? Vamos lá. Eu vou iniciar com o peso, tá? Que está no livro Viver Valores, página 277. Vou estar iniciando com o peso, porque digamos que é mais simples. E depois eu vou estar dando continuidade com o conteúdo do Viver Valores, que é válido para os dois, tá bom? Vou preparar um material para colocar nos 2 cadernos, tanto do Conquista quanto do Viver Valores, porque eu vou também cobrar esses conteúdos em prova, porque é de extrema importância que vocês consigam compreender o que uma questão está pedindo, interpretar o que uma questão está pedindo, beleza? Vamos lá. Peso. Nós sabemos que o peso, ele é o quilo. O tanto que, vamos supor, o Gabriel pesa, o tanto que o meu prato de comida vai estar pesando, o tanto que o pacote de arroz pesa, tá? Então, o peso é a questão da massa, tá bom? E esse peso nós conseguimos identificar de que maneira? Com a balança, tá? E existem diversos tipos de balanças. Existem balanças digitais, que é aquelas que põe no chão. Existem balanças que tem um ponteiro que vai indicar o peso. Existem balanças que a gente vê muito em posto de saúde, em pediatras, que você fica em pé e ele vai medindo com uma bolinha para ver onde fica centralizado. Existem balanças que são de coisas mais pesadas, e como se fosse uma alavanca assim, que ela vai segurar o material. E aqui vai ter um pezinho, né? Para saber quanto aquela caixa, aquela bagagem, aquele material está pesando, tá? Então, existem diversas maneiras de conseguir saber o peso das coisas. Outra maneira que eu posso também estar sabendo o peso é comparando. Se eu sei que um pacote de arroz tem 5 quilos, dessa maneira, ó, gente, vou aqui no cantinho. Se aqui eu tenho uma balança, ele tem como se fosse um pêndulo, que tem aqui uma bandeja e tem aqui outra bandeja, certo? Aqui desse lado tem um pacote de 5 quilos de arroz. Para que ele permaneça em equilíbrio, o objeto, o que estiver do lado de cá, tem que ter que peso? O mesmo peso, que são 5 quilos, tá? Se eu colocar, vamos supor, uma mochila aqui e os 5 quilos descer, quer dizer que a bolsa é mais leve. Se eu colocar 5 quilos aqui e colocar 5 pacotes de feijão de 1 quilo, vai ficar a mesma coisa? Não. Certeza? Sim. 5 pacotes. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar 5 pacotes, não vai ficar a mesma coisa? Vai, por quê? Por mais que seja
uma quantidade maior de pacotes, se somarmos o peso deles, vai ficar 5 quilos também, tá? Então, às vezes, não importa. Às vezes, o pacote de arroz, ele é bem grande. Pode ser que com um pezinho pequenininho de 5 quilos, aquele de fazer exercício, eu coloque e fique nivelado. Então, nem sempre o tamanho quer dizer que pese muito ou que pese pouco, tá bom? Tem objetos que são grandes, mas não pesa tanto quanto, às vezes, um material menor, tá bom? Então, a gente tem que estar igualando, tá? Eu posso muito bem pegar um galão de água, pegar a mochila do Gabriel, alguma coisa e colocar aqui. E saber, vamos supor, uma coisa que eu não saiba quanto pesa, não tenho noção do valor do peso. Eu posso muito bem deixar aqui o pacote do arroz, que eu sei que são 5 quilos, e do lado de cá, colocar um objeto qualquer. Se eu sei que ficou igual, pesa 5 quilos. Se os 5 quilos desceu, quer dizer que ele é mais pesado, o objeto que está aqui, ele é mais leve, ele tem menos de 5 quilos. E se por um acaso esse objeto descer, quer dizer que ele pesa mais de 5 quilos, tá bom? Então, vamos lá. Dentro de 1 quilo, nós temos 1000 gramas, certo? Dentro de 1 quilo, a gente tem 1000 gramas. Então, o grama é uma unidade de medida, né, menor do que o quilo, tá bom? E a tonelada, e 1 tonelada, que é o peso de algo bem maior, né, de materiais maiores, 1 tonelada equivale a 1000 quilos, tá? Então, é algo realmente muito pesado, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 1 quilo, isso aqui é o inteiro. Se eu tenho meio quilo, como eu escrevo meio quilo? Não, com um número. 1 é o inteiro. Metade de 1? 0,5. Isso aí. Se eu tenho 0,5 quilos, que é a metade disso aqui, quantos gramas eu vou ter? Meio. Ó, pensa. 500. Muito bom. 500 gramas, tá bom? Meio quilo pode ser representado assim, com uma vírgula, como também pode ser representado assim, que é meio também, tá bom? Meio quilo pode ser assim ou assim, que é 1 sobre 2, que é a fração, ou 0,5, tá? E também pode ser assim. Se eu colocar 500 gramas, eu já sei que é meio quilo, tá bom? No livro de vocês, as atividades estão sendo bem tranquilas com relação a isso, tá? A única coisa diferente, entre aspas, que eu vi foi numa questão que ele pergunta do dobro, do triplo, vamos supor, o triplo de 18 quilos, como eu faço? 18 vezes 3. Muito bem, vezes, tá? Não é a terça parte. 18 vezes 3. Se eu quero saber o dobro de 50. 2 vezes. Do 50 vezes 2. Se eu quero saber o quádruplo de 5. 5 vezes 4. 5 vezes 4. Tá? Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. Isso aí é vezes. Agora, se eu falo terça parte, quinta parte, quarta parte, é divisão, tá bom? Mas nesse sentido, nesse contexto, estamos falando de multiplicação, tá bom? Então, o único diferencial que tem nas atividades de vocês é isso, que ele vai te informar o peso de algo e vai te perguntar o dobro, o triplo, o quádruplo deste valor, tá bom? Deste peso, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Então tá bom. Vamos agora falar sobre os números, operações e problemas. No livro Conquista de vocês, que é na página 47, ele já vai iniciar com um probleminha, porque é justamente sobre isso que nós vamos estar aprendendo. Sobre a solução, a resolução dos problemas, tá? Os números que tem no problema e saber qual operação nós vamos estar fazendo, tá?
No livro, diz assim: os pais e os alunos da escola onde o Luciano estuda organizaram um mutirão para fazer o jardim da escola. O que é mutirão? Quando junta um grupo grande, né? Quando organiza um grupo de várias pessoas em prol de algo. Aqui é para fazer o jardim da escola. Vamos para a questão. Para montar o jardim foram compradas 110 mudas de amor perfeito roxo e 192 de amor perfeito amarelo. Quantas mudas foram compradas ao total? Que continha a gente faz aqui? 110 mais 192. Perguntei continha. Qual o número dessa operação? Mais. Adição, que é o mais que vocês chamam, tá bom? Quais são as operações que nós já aprendemos? Adição, que é o quê? Que é o mais, né? Subtração, Que é o menos. que é o menos. Multiplicação, Que é o vezes. que é vezes. E a divisão. Que é... A divisão pode ser feita em duas maneiras. Pode ser assim, certo? Mostrada no papel, tá? Assim, tá? Ou assim também eles acabam dividindo. Mas primordialmente é dessa maneira, a divisão. Ou sem o tracinho no meio, tá bom? É dessa maneira que nós temos aqui a divisão, certo? Então são essas operações. Então qual é a operação que vamos fazer agora? A adição. Por quê? Porque aqui ele diz que foi comprado 110 mudas de uma flor, de uma cor, e 192 mudas de outra cor. E ele quer saber quantas mudas foram compradas no total. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar somando 192 mais 110, tá? Sempre deixem um número maior em cima. Por quê? Porque quando vocês forem multiplicar, subtrair, vocês não se confundem, tá bom? Vamos lá agora para a adição. O que é adicionar? Somar, tá? Presta atenção. 2 mais 0, 2. 9 mais 1, 10. Mas como é que eu coloco esse 10? O 0 embaixo e 1 na reserva. E 1 na reserva. 1 mais 1, 2. somando com 1 da reserva. 3. Então, quantas mudas foram compradas? 2. Quando vocês tiverem uma situação de que é problema, vocês, por favor, não deixem só assim. Vocês escrevam a resposta de vocês. De que maneira? Foram compradas 302 mudas. Essa é a resposta do problema. Aqui você montou o problema. Mas essa é de fato a resposta do problema. Tá bom? Vamos lá. Próxima continha que tem aqui no livro de vocês, tá? Eu não quero que vocês olhem o livro de vocês agora para que vocês pensem junto comigo a resolução e como é que é feito e qual vai ser a operação, tá? Então não olhem o livro, por favor. Se quiserem até podem colocar debaixo da mesa por enquanto, tá? Para a gente poder ir pensando juntos o que nós deveremos fazer e qual operação... Aninha, qual operação devemos usar, tá bom? Vamos lá. Temos aqui a primeira situação. As floriculturas do bairro doaram vasos com arbustos de 2 tamanhos diferentes. Foram 125 vasos, vou colocar altos, tá? Com arbustos altos. E 62 vasos com arbustos baixos. Aqui diz, quantos vasos com arbustos altos foram doados a mais do que os arbustos baixos? Que operação eu faço? 120. Que operação? Subtração.
continha? 125 menos 62. Isso mesmo, quero saber a diferença, tá? Como eu vou saber a diferença? Fazendo a subtração, para saber quantos vasos altos eu tenho a mais do que os baixos. Para isso eu preciso subtrair, para isso eu preciso diminuir as duas quantidades para ver quanto sobra, tá? Então nós vamos fazer 125 menos 60 aí, deixa eu aumentar os números. 125 menos 62. 5 menos 2? 3. Tem como eu tirar 6 de 2? Não. Então o que eu faço aqui? De emprestado. Peço emprestado. Presta atenção aqui, ó. Quando eu peço emprestado, este número aqui fica o mesmo? Não. Vamos supor, você tem somente um lápis. E eu falo, Léo, me empresta o seu lápis? Você vai ficar com algum lápis? Não. Você vai ficar sem nada. A mesma coisa aqui. O número 2 chegou e falou bem assim, coleguinha, me empresta um número seu, porque eu estou precisando da sua ajuda. Aí ele fala, tudo bem, eu te empresto. Mas, se o 1 emprestar, ele vai ficar com quanto? Com quanto? 0. 1. Tirei o 1 que tinha? 0. Tá bom? Então, continuando. Aqui já não vai ser mais o 2. Vai ser 12. Por quê? Porque eu vou colocar esse número 1 que eu ganhei do ladinho dele. Vai ser 12, tá bom? 12 menos 6? 6. Então, aqui 0, né? Quantas mudas de vasos altos tem a mais que os vasos baixos? 63. Como é que vai ficar a resposta? 63 vasos de mudas altas a mais. Tá? Vocês vão ter que montar uma resposta para de fato eu saber a sua resposta. Porque aqui é a continha, o problema. Aqui é a operação. E aqui é a resolução, a resposta. Tá bom? Vamos agora para a próxima. Só mais uma continha de menos aqui rapidinho para eu mostrar uma coisa. Rapidinho, tá? Só um parênteses. Vamos supor que aqui fosse 225, tá? 225 menos 62. Vamos lá, Léo, faz comigo. 5. Eu tenho 5. Vamos supor que você tem 5 lápis. Eu falo, Léo, me empresta 2 dos seus lápis. Quantos que ficam? Pode fazer na mão. Tem 5, eu te pedi 2. 3. Eu consigo tirar 6 de 2? Não consigo. O que eu faço agora? Eu falo o que pra ele? É que nem quando eu te pedi o lápis emprestado. Eu falo o que pra ele? Dá 2. Me empresta. Mas eu não preciso que ele me dê os 2 dele. Eu quero somente 1. Tá? Eu não vou pegar tudo que ele tem. Se ele tivesse só 1, seria tudo que ele tem. Mas se ele tem 10, se ele tem 8, se ele tem 7, se ele tem 6, eu preciso de 1. Tá bom? Se eu tirar 1 do 2, vamos supor, você tem 2 lápis. Pega mais um lápis aí. Ó, você tá com 2 lápis na sua mão, certo? Se eu falar assim, Léo, me empresta 1. Com quanto você vai ficar? Só com 1. A mesma coisa aqui. O número 2 falou assim, ô colega, me empresta 1. Então aqui vai ficar quantos? 1. Vai ficar somente 1. E aqui eu vou colocar o meu 1 do ladinho dele. 12 menos 6, você tem 12, vai tirar 6. Fica com quanto? Que foi o mesmo que a gente fez, 6, né? E aqui eu somente vou descer o meu número.
tá bom? Beleza? Vamos agora dar continuidade, tá? Vamos lá, gente. A próxima continha tem bem assim, ó. No centro do jardim foi construído um canteiro, onde foram plantadas 13 fileiras com 3 mudas em cada uma. Quantas mudas de amor perfeito foram plantadas nesse canteiro? Qual é a minha operação? Multiplicação? Muito bom, multiplicação. Vamos supor, aqui a Lorena é uma fileira, Gabriel é uma fileira, Léo é outra fileira. Vamos imaginar que são 13 fileiras. E vamos imaginar que tem 3 em cada. Para eu saber a quantidade, eu tenho que multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de linhas, tá bom? Então é o que nós vamos fazer aqui. Vamos multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de linhas, de mudas que tem em cada fileira. É como se eu representasse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui são as fileiras. E pode ser representada como as colunas. E 3 mudas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É como se eu representasse assim. Mas são muitas bolinhas para depois você ter que contar uma a uma. Então é muito mais prático a gente pegar a quantidade de colunas, que são 13, e multiplicar pela quantidade de linhas, que são 3. Beleza? É o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Vamos fazer uma multiplicação. E como vai ficar essa multiplicação? 13 vezes 3. O número maior sempre na frente, tá? 13, vou colocar mais grandinho. 13 vezes o 3. 3 vezes o 3. 6. 9. 9. 3 vezes o 1. 3. 3, tá bom? Então foram plantadas quantas mudinhas? 39. Isso mesmo. Aí foram plantadas 39 mudas do amor perfeito. Beleza? Vamos agora para a próxima continha. A turma de Luciano participou desse mutirão. A tarefa... Peraí. Era... Esqueci. A tarefa era plantar 36 mudas de amor, distribuído igualmente entre 3 canteiros. Quantas mudas eles plantaram em cada canteiro? Aqui, eles têm um total de 36 mudinhas. E eles têm que dividir de 3 em 3. Qual é a operação que eu faço? Divisão. Divisão. Como vai ficar a minha divisão? O número maior sempre em cima. Em cima não tem como na divisão, né? 36 dividido por 3, tá? Por quê? Porque eles tinham 36 mudas e tinham que distribuir em 3 fileiras igualmente. Então, a gente tem que fazer a divisão. 30, maior aqui, 36 dividido por 3. Sempre que vocês forem efetuar uma divisão, o que vocês fazem primeiro? Faz a tabuada do nosso divisor. Muito bom, Loris. Isso aí, a gente tem que estar com a tabuada pronta do nosso divisor. A gente pode fazer, que é muito simples também, tá bom? Tabuando do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, até o 4, porque o número é pequeno. 3 vezes 1. 3. Aqui, eu posso somar de 3 em 3 e
vamos fazer a perguntinha. 3 vezes o 2, ou 2 vezes o 3. 3 mais... Que é quanto? 6. 6 mais 3. 9 mais 3. Eu fui somando de 3 em 3. Por quê? Porque é a minha tabuada do 3. Beleza. Qual é o número vezes 3 que dá 3? 1. 1 vezes 3 igual a? 3. Eu desço o meu 6. Qual é o número vezes 3 que tem o meu resultado 6? 2. 2 vezes 3 igual a? 6. 6. Terminei a minha divisão. Então, ficaram 12 mudinhas em cada fileira. Tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Então, tá bom. Tem mais uma continha que é sobre a multiplicação, tá bom? Mas vocês precisariam estar observando a imagem. Mas não tem problema, porque é uma multiplicação que a gente já fez. Nós fizemos um exemplo de cada tipo de operação. A gente fez um de adição, um de subtração, a gente fez um de multiplicação e um de divisão. Beleza? Eu quero que vocês coloquem para mim no livro de vocês, na página 51, conquista, número 3. Não quero que vocês respondam agora, eu quero que vocês somente observem, tá bom? Toda vez que tiver uma tabela ou um gráfico, isso daqui é um gráfico. Toda vez que tiver um gráfico, esse gráfico vai estar comparando, vai estar colocando dados e informações de algum tipo de pesquisa, tá bom? E ele tem que estar te passando as informações, seja com as cores, com o número, ele tem que te passar informações. Nesse caso aqui, foi uma pesquisa sobre o programa preferido, que tem os filmes, desenhos e séries. Temos meninas e meninos, tá? Aqui ele diz a quantidade de alunos. Quem gosta mais de filmes, os meninos ou as meninas? Meninos. Quem gosta mais de desenho animado? Meninas. Quem gosta mais de série? Meninas. Meninas, tá? Se por acaso quiser saber bem assim, prestem atenção na minha pergunta. Quantas meninas gostam mais de filme do que de séries? Perfeito. Qual é a continha que eu tenho que fazer? Subtração. Subtração. Tenho que pegar a quantidade de filmes, que é maior, e diminuir pela quantidade de séries, que é menor. Então, a gente tem que sempre se atentar, que a gente pode utilizar a subtração para saber quantos tem a mais, para fazer algum tipo de comparação, tá bom? Já a adição, a gente vai acrescentar. Multiplicação, para saber quantas vezes cabe a mais, quantas vezes tem a mais. Divisão, para dividir de uma maneira igual. Beleza, gente? Então, nesse conteúdo, ele não é difícil, muito pelo contrário, ele é muito simples de se fazer. A gente tem que somente ter muita atenção na leitura. Tudo bem? Vou estar colocando as atividades, as informações e qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.